Olá, Potterheads! Já pararam para pensar qual dos 8 filmes de Harry Potter realmente envelheceu melhor? É uma pergunta difícil, porque todos nós temos os nossos favoritos. Mas hoje vamos tentar analisar isso de uma forma um pouco diferente. O que significa um filme envelhecer bem? Não é só sobre os efeitos visuais, embora isso conte. É também sobre a história, a relevância dos temas e a capacidade de nos emocionar da mesma forma, mesmo tantos anos depois. Vamos começar pelos primeiros filmes. A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, dirigidos por Chris Columbus, tem aquele ar de conto de fadas, uma magia que nos apresentou a esse universo. Visualmente, alguns efeitos especiais. Como o Trágico no primeiro filme, ou até mesmo o Dobby em A Câmara Secreta, hoje parecem um pouco datados, o que é natural. A tecnologia evoluiu muito, mas a direção de arte, a construção de Hogwarts, do Beco Diagonal, isso é atemporal. Eles acertaram em cheio na criação do mundo, e essa base visual sólida carrega a saga inteira. A nostalgia que esses filmes trazem é poderosa, mas se a gente for analisar friamente, eles são os que mais mostram a idade em termos técnicos. Aí vem O Prisioneiro de Azkaban, dirigido por Alfonso Cuarón. E aqui a conversa muda completamente. Azkaban foi um ponto de virada. A paleta de cores ficou mais sombria, a câmera ficou mais dinâmica e o tom geral amadureceu, junto com os personagens. Cuarón trouxe uma estética cinematográfica que não só era incrível para a época, mas que continua impressionante até hoje. Pense na cena do Vira-o-Tempo ou no voo do Bicuço. São momentos de pura magia cinematográfica. Os Dementadores continuam absolutamente aterrorizantes. A direção artística e a fotografia desse filme estabeleceram um novo padrão para a saga. E, honestamente, para o cinema de fantasia em geral. Por isso, Azkaban é um forte candidato, porque ele é artisticamente sofisticado de uma maneira que transcende a época em que foi feito. Depois, temos o Cálice de Fogo, que trouxe um escopo ainda maior, com o torneio Tribruxo e a volta de Voldemort. É um filme cheio de ação e momentos grandiosos. Os efeitos visuais das provas, como o dragão e o labirinto, ainda se sustentam muito bem. Mas o que realmente faz Cálice de Fogo envelhecer bem é a mudança definitiva no tom. A morte de Cedrico Diggory é um soco no estômago que sinaliza que a brincadeira acabou. Aquele final sombrio e a performance de Ralph Fiennes como Voldemort são tão impactantes hoje quanto eram em 2005. A perda da inocência é um tema universal, e esse filme captura isso de uma forma visceral, a partir de A Ordem da Fênix, com a direção de David Yates. A saga encontrou uma consistência visual e narrativa, que a levou até o fim. Yates soube equilibrar o mundo mágico com os conflitos políticos e emocionais dos personagens. A Ordem da Fênix é um filme sobre rebelião, sobre lutar contra a opressão e a desinformação. Olhem para o mundo hoje. Parece familiar? A Dolores Umbridge é talvez uma das vilãs mais odiadas da história do cinema, justamente porque ela representa um tipo de mal muito real. O autoritarismo disfarçado de ordem. A relevância temática desse filme só aumentou com o tempo. As cenas de treinamento da armada de Dumbledore e o duelo no Ministério da Magia são espetaculares e continuam visualmente incríveis. O enigma do príncipe desacelera um pouco para focar no desenvolvimento dos personagens e no passado de Voldemort. É um filme visualmente deslumbrante, talvez um dos mais bonitos da saga, com uma fotografia que usa luz e sombra de forma genial. Ele envelheceu bem porque se aprofunda na psicologia dos personagens, nos triângulos amorosos adolescentes e, claro, na tragédia que é a morte de Dumbledore. A cena da caverna, com a poção e os Inferi, é puro terror e continua sendo uma das sequências mais angustiantes e bem feitas de toda a franquia. E finalmente, chegamos em As Relíquias da Morte, partes 1 e 2. Dividir o último livro foi uma decisão acertada. A parte 1 é quase um filme de estrada, um drama de sobrevivência. É lento, melancólico e focado na amizade do trio sendo testada ao limite. Essa abordagem mais intimista fez com que o filme se destacasse e, por isso, envelheceu muito bem. A animação do conto dos Três Irmãos é uma obra-prima atemporal. Já a parte 2 é pura guerra, um clímax épico.
A Batalha de Hogwarts é grandiosa e emocionalmente devastadora. Os efeitos são de primeira linha e a conclusão da história, de personagens como Snape, continua sendo um dos momentos mais poderosos do cinema moderno. Por serem os mais recentes, é natural que tenham os efeitos visuais mais polidos. Então, qual é a conclusão? Qual filme envelheceu melhor? É uma escolha difícil, e sei que muitos vão discordar. Se pensarmos em impacto artístico e inovação, O Prisioneiro de Azkaban é um forte concorrente. Ele redefiniu a saga e continua sendo uma aula de cinema. Se pensarmos em relevância temática e como um filme pode dialogar com o nosso tempo, A Ordem da Fênix ganha muitos pontos. Mas, na minha opinião, o filme que talvez tenha envelhecido melhor como um pacote completo é As Relíquias da Morte, Parte 1. Por quê? Porque ele ousou ser diferente. Ele quebrou a fórmula de um ano em Hogwarts, focou nos personagens e em suas angústias de uma forma adulta e corajosa. Sua beleza melancólica, a tensão constante e a animação do conto fazem dele uma peça única na saga, que se sustenta de forma incrível, talvez até melhor hoje do que na época do seu lançamento, quando algumas pessoas reclamaram do ritmo mais lento. Ele é a prova de que a força de Harry Potter não está apenas nos feitiços e nas criaturas mágicas, mas na jornada humana de seus personagens. Mas essa é só a minha opinião. Eu quero muito saber a sua. Qual filme de Harry Potter você acha que envelheceu melhor e por quê? Deixe aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.